Pronto. Então vamos dar início aqui à defesa, né, de Daniela Lino de Macedo Nunes, essa defesa de mestrado, né, do programa de pós-graduação em Ciência da Saúde. A gente conta hoje já agradecendo antecipadamente aí, né, a banca examinadora, né, composta aí por professora Carolina Sincorá Barreto, que é doutora em Ciência da Saúde aqui da UFBA, médica do ABC, professora da Otorrino, é atual chefe, né, do serviço. E o professor Bruno Bacelar Pedreira, que é doutor em Ciência da Saúde da UFBA, médico também do ABC, e também conta com o Tiago Cardoso Vale, que está como suplente, né? Então ele não vai precisar participar, né, do processo aqui. É, e aí a gente vai ter até 40 minutos, né, para Daniela apresentar a sua dissertação, o trabalho da sua dissertação. Em seguida, nós teremos a arguição e depois a banca se reúne. É mais ou menos essa dinâmica que a gente segue nas bancas. Então, Daniela, o palco é seu aí. Você tá muda, viu, Dani? Pronto. Obrigada, professor. Boa tarde a todos. Estão conseguindo me ver em tela cheia? A É, apresentação, sim, né? acho que ainda não, peraí. Acho que ainda não. Não tá, Você ainda não, pode né? Então, deixa precisar, você pode eu vou precisar interromper. isso e voltar com a apresentação já em tela cheia, né? Lembra? É, É Priscila. É só questão de esperar mais um pouco, viu, Dani? Porque aí entrou. Mas- Aí, pronto, foi. tá certo, né? Maravilha. Fique à vontade. Perfeito. Boa tarde a todos. Sou Daniela Lima de Macedo Nunes. Sou neurologista da Rede Sara de Hospitais de Reabilitação. Sou a neurofisiologista responsável pelo laboratório de sono da Unidade Salvador Bahia. Sou mestranda do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, sob orientação do professor Dr. Jamaria Oliveira Filho, e vou apresentar hoje, então, a minha dissertação de mestrado com o título A Associação entre Gravidade da Apneia Obstrutiva do Sono e Índice de Vasodilatidade Cerebral em Pacientes com Acidente Vascular Cerebral, estudo observacional transversal. O sono normal é caracterizado por um estado fisiológico cíclico, essencial para o indivíduo, né? É importante para o funcionamento adequado da cognição, da saúde mental, funcionamento adequado do sistema cardiovascular, sistema endocrinológico, entre outros. Nesse slide eu coloquei um hipnograma que registra, então, a noite de sono normal de um paciente. No eixo X, a gente tem, então, o tempo de registro do exame em horas. E no eixo Y, a gente tem as diferentes fases do sono e o momento de vigília. Então, o D representa o despertar, é o momento que o paciente está acordado. Então, ele inicia o exame acordado. Em seguida, então, ele progride para a fase de sono N1, depois N2 e N3. As fases de sono N1, N2 e N3 representam o sono não REM. O sono não REM é caracterizado principalmente pela ausência de movimento rápido dos olhos. E o que a gente observa nessa fase do sono
é uma estabilidade autonômica com predomínio de atividade parasimpática. Em seguida, esse paciente progride então para o sono REM, que está representado em vermelho, que é caracterizada essa fase do sono, é caracterizada principalmente pela presença de movimento rápido dos olhos, e durante essa fase a gente observa uma hiperatividade simpática, por isso também ele é chamado de sono paradoxal. Em seguida, então, esse paciente faz um breve despertar. Os despertares com duração de 3 a 15 segundos são chamados de microdespertar durante o registro do sono. Logo em seguida, ele volta a dormir, então, passando pelas diferentes fases do sono não REM. Depois, ele faz um novo microdespertar, dorme novamente, progride para o sono REM. E assim, a gente observa que o paciente circula de forma cíclica por essas diferentes fases do sono ao longo da noite de sono normal. A apneia obstrutiva do sono é um distúrbio de sono caracterizado por episódios cíclicos de redução ou ausência de fluxo respiratório associado a dessaturações ou microdespertares ao longo da noite de sono, registrados em uma polissonografia. Então, a gente precisa da polissonografia para confirmar o diagnóstico de apneia obstrutiva do sono. A polissonografia é um exame complementar que nos permite fazer o registro simultâneo de diferentes variáveis fisiológicas do sono. Aqui a gente observa, né, o registro dessas possíveis variáveis. A gente percebe aqui o registro do eletroencefalograma, o registro do eletromiograma de Mento, do eletrocardiograma, do fluxo respiratório, do movimento torácico e abdominal e da oximetria de pulso. Existe no mercado diferentes tipos de polissonografia, né? O que as diferencia são dois pontos. O primeiro deles é a presença de uma supervisão durante a noite inteira do registro do exame de um técnico especialista em medicina do sono para acompanhar esse registro dessas variáveis fisiológicas do sono durante toda a noite do sono. Algumas polissonografias, então, chamadas polissonografias portáteis, não possuem esse acompanhamento do técnico a noite inteira do registro do exame, que são esses três tipos registrados nessas três linhas inferiores dessa tabela. A polissonografia convencional, então, é caracterizada pela supervisão do técnico noite inteira, utilizando um aparelho que nos permite registrar pelo menos 7 dessas variáveis fisiológicas do sono. A polissonografia portátil tipo 2 nos permite registrar pelo menos 7 dessas variáveis fisiológicas do sono, mas sem o acompanhamento do técnico. Essa é a que a gente usa no nosso estudo. A polissonografia portátil tipo 3 nos permite registrar pelo menos 4 dessas variáveis fisiológicas do sono, e tipo 4, cerca de uma a duas dessas variáveis fisiológicas do o que a gente observa na polissonografia do paciente com apneia obstrutiva do sono, então, são esses episódios de redução ou ausência do fluxo respiratório ao longo da noite do sono, que vão determinar dessaturações ou microdespertares. Eu coloquei, então, um registro esquemático de uma apneia. Então, quando a gente avalia o canal que está registrando o fluxo respiratório, a gente observa uma ausência de fluxo respiratório de duração de pelo menos 10 segundos, que é o que caracteriza a apneia. E a gente observa que a apneia, muito frequentemente, ela vem acompanhada no canal de registro do eletroencefalograma de um microdespertar, representado aqui como arousal, que é caracterizado por uma alteração abrupta do eletroencefalograma de duração de 3 a 15 segundos. É comum também que essa apneia venha acompanhada de dessaturação no canal de registro da oximetria de pulso, que é uma queda de pelo menos 3% da oximetria de pulso. Durante a apneia também a gente pode observar episódios de bradicardia e ao final da apneia taquicardia, no registro do eletroencefalograma. O IH, que é o índice de apneia e hipopneia, fornecido pela polissonografia, ele nada mais é do que um número de apneias e hipopneias observadas ao longo de toda a noite do exame dividido pelo tempo total de sono. E esse índice nos permite confirmar o diagnóstico de apneia obstrutiva do sono quando ele corresponde a maior ou igual a 5 eventos por hora. Esse mesmo índice também nos permite estratificar a gravidade da apneia obstrutiva do sono. Em leve, se o IH for maior ou igual a 5 eventos por hora e menor que 15 eventos por hora. Moderada, se o IH for maior ou igual a 15 eventos por hora e menor que 30 eventos por hora. Ou grave, se o IH for maior ou igual a 30 eventos por hora.
O AVC isquêmico é caracterizado por um déficit neurológico focal com duração maior de 24 horas, associado à alteração de imagem cerebral na área cerebral correspondente ao déficit observado. O AVC ele é subdividido em isquêmico, quando a gente observa uma obstrução do vaso sanguíneo cerebral, que vai, então, determinar uma área de isquemia, de sofrimento cerebral por ausência desse fluxo nessa região. O AVC isquêmico corresponde a 88% dos AVCs. Ou AVC hemorrágico, que é quando acontece uma ruptura do vaso sanguíneo cerebral com extravasamento de sangue e sofrimento dessa área cerebral correspondente a essa área de hemorragia cerebral. O AVC hemorrágico corresponde a 12% dos AVCs. A vasorreatividade cerebral corresponde ao índice de adaptação às alterações metabólicas dos vasos sanguíneos cerebrais. Nada mais é do que a capacidade do vaso sanguíneo de vasodilatar ou realizar vasoconstrição num contexto de alteração da pressão parcial de O2 e CO2. Um parâmetro possível para se mensurar essa vasorreatividade cerebral é o BHI, Breath Holding Index, do Doppler transcraniano. O Doppler transcraniano é um exame complementar que o médico realiza à beira do leito, colocando um transdutor de ultrassom na janela do osso temporal, insonando então a artéria cerebral média, para se obter a velocidade de fluxo nessa artéria. Então, nessa figura, a gente observa no eixo Y a velocidade de fluxo da artéria cerebral média direita e no eixo X o tempo de duração do exame em segundos. E aí, para se obter o BHI, o Breath Hold Index, o médico então faz o registro da velocidade média basal dessa artéria nos primeiros 60 segundos. Em seguida, ele solicita que o paciente faça um período de apneia de duração de cerca de 30 segundos, que é mostrado aqui nessa figura, nesse período de 90 a 120 segundos em cinza, período do breath holding. E aí o médico registra, então, a velocidade de fluxo dessa artéria ao final dessa apneia. O que a gente observa é que num vaso com vasorreatividade cerebral preservada, essa velocidade de fluxo vai ser maior no final da apneia do que no basal. Num vaso com vasorreatividade cerebral alterada, essa velocidade do fluxo no final dessa apneia não aumenta, né, de forma significativa comparativamente ao basal dessa velocidade de fluxo dessa artéria. Então, por essa fórmula, a gente percebe, né, que é a fórmula de cálculo do BHI, que o BHI nada mais é do que a relação, né, da velocidade média ao final da apneia menos a velocidade média basal sobre o tempo de apneia, né? E que quanto maior, então, essa velocidade média ao final da apneia, maior o BHI, maior a vasorreatividade cerebral. E quanto menor essa velocidade ao final da apneia, menor o BHI, menor a vasorreatividade cerebral. Na literatura, um BHI menor que 0,69 representa um aumento de 10 vezes no risco de desenvolvimento de AVC em pacientes com estenose grave ou oclusão sintomática da artéria carótida interna, e foi esse o ponto corte que a gente considerou para a vasorreatividade cerebral alterada. A vasorreatividade cerebral alterada no nosso estudo foi um BHI menor que 0,69. Os objetivos do nosso estudo foram: o objetivo geral foi identificar se existe associação entre alteração na vasorreatividade cerebral, mensurada pelo BHI do Doppler transcraniano, e gravidade da apneia obstrutiva do sono, mensurada pelo IH total da polissonografia portátil, no caso a gente usou a monitorização tipo 2 do sono. Como objetivos específicos, a gente teve avaliar a correlação entre vasorreatividade cerebral e gravidade da apneia obstrutiva do sono durante o sono REM, gravidade da apneia obstrutiva do sono durante o sono não REM, gravidade da apneia obstrutiva do sono durante o sono em posição supina e gravidade da dessaturação da oxihemoglobina durante o sono. A apneia obstrutiva do sono e o AVC são patologias que possuem uma relação bidirecional entre si. A apneia obstrutiva do sono é considerada hoje um fator de risco independente para o AVC, e o AVC, por sua vez, é considerado um fator de risco independente para a apneia obstrutiva do sono. Isso está bem documentado na literatura. Porém, os mecanismos fisiopatológicos envolvidos nessa relação ainda estão em construção na literatura, e a vasorreatividade cerebral em pacientes com AVC e apneia obstrutiva do sono ainda é pouco estudada e pode identificar novo mecanismo fisiopatológico envolvido nessa relação.
O risco de apneia obstrutiva do sono mensurado pelo questionário Stop-Bang foi associado de forma independente com prejuízo na vasodilatação cerebral em pacientes com AVC pelo pesquisador Renan Castelo Branco, pesquisador também da UFBA, sob a supervisão do professor Jamari, publicado em 2020. Mas não há na literatura um estudo de correlação da alteração da vasodilatação cerebral e gravidade da apneia obstrutiva do sono mensurada pelo IH total em pacientes com AVC. Então, é essa lacuna que nosso estudo tenta preencher. Isso é importante como estratégia para se planejar futuras intervenções terapêuticas nesse ponto. Foi um estudo observacional transversal envolvendo pacientes com AVC e apneia obstrutiva do sono, confirmada por polissonografia portátil. A população estudada foram pacientes avaliados na rede SARA de hospitais de reabilitação da unidade Salvador Bahia, do período de agosto de 2021 a dezembro de 2023, que preencheram os critérios de inclusão. Os critérios de inclusão foram diagnóstico confirmado de AVC isquêmico hemorrágico, idade maior ou igual a 18 anos, o IAH na polissonografia maior ou igual a 5 eventos por hora, na polissonografia portátil tipo 2, ter concordado em participar do estudo através do termo de consentimento livre esclarecido. O critério de exclusão foi a ausência de registro em prontuário eletrônico dos dados referentes à variável dependente que foi o BHI. Então, a nossa variável dependente foi o BHI, que mensurou a vasorretinidade cerebral. A variável independente principal foi o IH total, que mensura a gravidade da apneia obstrutiva do sono. E as variáveis independentes secundárias foram IH durante o sono REM, IH durante o sono não REM, IH durante o sono em posição supina, IDO, que é o índice de dessaturação durante o sono, total, que vai determinar a gravidade da dessaturação da oxihemoglobina durante o sono, sendo normal um IDO menor que 5 por hora e alterado um IDO maior que 5 eventos por hora, maior ou igual a 5 eventos por hora. As variáveis confundidoras avaliadas foram idade, sexo, índice de massa corpórea, tabagismo, diabetes, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, fibrilação atrial, doença coronariana, insuficiência cardíaca, subtipo de AVC, se isquêmico ou hemorrágico, uso de medicação vasodilatadora ou sedativa. Na análise estatística, a gente fez um cálculo amostral de 80 pacientes, 68 pacientes para se obter uma associação entre os índices IH e BHI para detectar um índice de correlação mínimo de 0,31, com alfa de 5%, mais 10 pacientes para cada fator confundidor inserido no modelo de regressão linear. As características demográficas e clínicas, elas foram descritas como frequências absolutas e relativas para as variáveis categóricas, média, desvio padrão ou mediano intervalo interquartil para variáveis contínuas. A gente fez, então, o teste de SPIRMA para a correlação entre variáveis. Em seguida, a gente fez a análise univariada, buscando variáveis associadas à vasorreatividade cerebral prejudicada, o BH menor que 0,69. Após essa análise univariada, a gente fez a análise multivariada entre variáveis confundidoras, sexo, idade, entre outras, e a gente obteve os seguintes resultados. Nesse período de agosto de 2021 a dezembro de 2023, foram avaliados 1.497 pacientes com diagnóstico confirmado de AVC no ambulatório da unidade. Desses pacientes, 103 pacientes realizaram a polissonografia e o Doppler transcraniano como exames complementares de investigação etiológica do AVC. É um número muito diferente, né? Muito discrepante, que chama a atenção das pessoas quando bate o olho. Na verdade, assim, quando o paciente chega no ambulatório, a proposta é definir a causa do AVC, para que ele seja orientado para prevenir novos AVCs. E a maioria das vezes, essa causa ela já vem definida por exames realizados externamente. Então, com isso, muitas vezes a gente não complementa esses exames. Então, com isso, um número muito grande de pacientes é avaliado, mas a realização de exames complementares adicionais é menor, é bem menor do que aquele número de pacientes que são avaliados na consulta de admissão. Além disso, a polissonografia é um exame que, por ter pouca disponibilidade, ser um exame mais caro, né, a gente precisa fazer uma estratificação maior para conseguir realizar o exame, né?
Então, a gente utiliza lá o questionário de estratificação de risco, Stop Bang, para a gente poder identificar os pacientes que têm um risco maior de apneia obstrutiva do sono para realizar o exame. Então, assim, para a gente encontrar os pacientes que fizeram tanto polissonografia quanto Doppler transcraniano, a gente acaba tendo uma redução grande de número de pacientes dessa fase para essa fase. Desses 103 pacientes, 8 pacientes tiveram um índice de apneia e hipopneia menor que 5 por hora na polissonografia, ou seja, não tinha apneia obstrutiva do sono confirmada pela polissonografia, e 3 pacientes não assinaram o termo de consentimento livre esclarecido, portanto, não preencheram o critério de inclusão. Então, 92 pacientes preencheram os critérios de inclusão, e desses 92, 6 pacientes não apresentaram janela óssea para o Doppler transcraniano e 3 pacientes não conseguiram colaborar de forma eficaz para a realização do BHI durante o Doppler transcraniano. Com isso, 83 pacientes foram incluídos na análise. As características clínicas e demográficas da nossa amostra foram: a idade média da nossa amostra foi de 60 anos, a maioria, 74,7%, eram pacientes do sexo masculino. Tanto AVC quanto a apneia obstrutiva do sono são patologias que têm um predomínio de pacientes do sexo masculino. A grande maioria da amostra, 94%, eram pacientes com hipertensão arterial sistêmica e 73,5% eram pacientes com dislipidemia. No geral, o que a gente observa é que a nossa amostra não tinha um risco cardiovascular muito elevado. Nenhum paciente tinha fibrilação atrial, nenhum paciente tinha doença coronariana, apenas um paciente tinha insuficiência cardíaca, menos de 50%, 41% tinha diabetes, apenas 26,5% tinha histórico de tabagismo. Quando a gente avalia o subtipo de AVC, a maioria, 75,9%, eram pacientes com histórico de AVC isquêmico, que realmente é o mais prevalente comparativamente ao AVC hemorrágico na população. Quando a gente avalia a gravidade da apneia obstrutiva do sono da nossa amostra, a gente observa que menos de 50% dos pacientes, 42,2%, tinham apneia obstrutiva do sono de intensidade grave, e o IH total médio da nossa amostra foi 30,09. Quando a gente avalia a gravidade da alteração da vasorreatividade cerebral, né, a gente observa que menos de 50% da amostra, 45,8%, tinha o BHI alterado, tinha a vasorreatividade cerebral alterada, e o valor médio do BHI foi 0,72. Quando a gente fez, então, a correlação de espirma, a gente conseguiu, então, um coeficiente de correlação de espirma negativo entre alteração na vasorreatividade cerebral e gravidade da apneia obstrutiva do sono durante o sono não REM, com significância estatística, um P de 0,036. Quando a gente coloca esses resultados, né, no gráfico de dispersão, isso fica mais claro, né? Aqui a gente observa, então, no eixo X, né, a gravidade da apneia obstrutiva do sono mensurada pelo IH total, né? Então, aqui durante o sono não REM, né, é, os pacientes com 20 por hora de IH, com 40 por hora de IH, com 60 por hora de IH, e no eixo Y, a gente observa o BHI, né, a alteração, a vasorreatividade cerebral. Então, quanto menor esse BHI, mais alterada essa vasorreatividade cerebral. E aí, o que a gente observa, então, durante o sono não REM, é justamente essa relação negativa, né, essa correlação negativa. Quanto menor o BHI, ou seja, quanto mais alterada a vasorreatividade cerebral, maior a gravidade da apneia obstrutiva do sono, né? Uma correlação negativa é vista aqui com um P, com um índice de correlação de espirma de menos 0,23 e um P de 0,036. Isso já não é observado durante o sono REM, né? Quando a gente avalia, então, a vasorreatividade cerebral, ela se mantém relativamente estável, independente da gravidade da apneia obstrutiva do sono durante o sono REM. Quando a gente faz, então, a análise multivariada, ajustada para idade e para sexo, a gente perde, então, essa significância estatística encontrada na associação entre a alteração da vasorreatividade cerebral e gravidade da apneia obstrutiva do sono durante o sono não REM. Diante desses resultados, né, a gente consegue abrir vários pontos de discussão. O primeiro deles é que o coeficiente de correlação de espirma que a gente encontrou foi de menos 0,23. E quando a gente
revisita o nosso cálculo amostral, né, que foi de 80 pacientes para detectar o índice de correlação mínimo de 0,31, e a gente encontrou um índice de correlação menor, então, muito provavelmente, para esse índice de correlação, a gente precisaria de uma amostra maior. Então, isso pode ser um ponto para a gente pensar como parte da justificativa da gente não ter conseguido manter essa associação na análise multivariada. Quando a gente traz de volta, né, os dados do estudo do Renan Castelo Branco, que conseguiu encontrar, então, uma associação entre o alto risco de apneia obstrutiva do sono com alteração na vasodilatação cerebral, a gente percebe que, apesar de nós dois termos usado pacientes com histórico de AVC no nosso estudo, né, a gente usou uma medida diferente, né? Ele usou um questionário de estratificação de risco e eu usei uma medida direta da gravidade da apneia obstrutiva do sono. Isso por si só pode justificar em parte a divergência dos resultados encontrados. Um outro ponto de discussão é que quando a gente revisita é, a literatura com artigos mais recentes, a gente até encontra estudos que documentam a correlação, né, que documentam a associação entre a alteração da vasorreatividade cerebral e a gravidade da apneia obstrutiva do sono utilizando o IH em pacientes sem histórico de AVC. Agora, a amostra desse estudo mostra é, que envolveu pacientes com uma apneia mais grave, né? Com um IH médio variando de 70 a 84 eventos por hora nesses estudos, bem maior do que no nosso estudo, que teve um IH médio de 30,1 por hora. Então, é possível que nas formas mais graves de apneia obstrutiva do sono haja maior repercussão na hemodinâmica cerebral e, portanto, a força de associação seja maior do que no nosso estudo, né? É possível que o poder do estudo usando a atual amostra não tenha sido suficiente para demonstrar a associação multivariada. Por último, né, em nosso estudo, a associação entre alteração na vasorreatividade cerebral e gravidade da apneia obstrutiva do sono foi restrito à fase de sono não REM. Essa associação também foi encontrada nesse estudo publicado em 2021, envolvendo pacientes sem histórico de AVC. Durante o sono REM, quando a gente pensa na fisiologia normal do sono, a gente tem um predomínio da atividade parasimpática e no REM, um predomínio da atividade simpática. É possível que na ausência de influência simpática, que é o que acontece durante o sono não REM, o efeito da apneia obstrutiva do sono na vasorreatividade cerebral seja mais pronunciado. Para se caracterizar melhor isso, são necessários estudos futuros, né, com esse tema. Então, concluindo, assim como na população sem histórico de AVC, foi observada em nosso estudo uma correlação negativa entre a gravidade da apneia obstrutiva do sono durante o sono não REM e a alteração da vasodilatação cerebral em pacientes com AVC, apesar desse achado não ter se mantido na análise multivariada. E não foi possível observar correlação entre a alteração na vasodilatação cerebral e gravidade da apneia obstrutiva do sono total, nem durante o sono REM ou no sono em posição supina. E não foi observada correlação entre alteração na vasodilatação cerebral e índice de dessaturação da alfa-hemoglobina. Toda vez que a gente finaliza uma etapa, a gente tem a oportunidade de agradecer, né? Então, precisa aproveitar essa oportunidade para poder agradecer a toda a equipe da UFBA, né? Em especial o professor Dr. Gemaria Oliveira Filho, que me acompanhou aí nessa jornada. Agradecer a disponibilidade pronta, né, dos membros da banca, né, de estar aqui hoje, a professora doutora Carolina Sincurá Barreto, o professor doutor Bruno Bacelar Pedreira e o professor doutor Tiago Cardoso Vale. Agradecer a todos os pacientes e funcionários da Rede Sara de Hospitais de Reabilitação, em especial a equipe do setor de reabilitação neurológica da Unidade de Salvador. Já estou embargada, porque agradecer e dedicar esse momento à minha família, né, que é a minha fonte mesmo de incentivo, de resiliência para conseguir passar por todas essas fases, né, que a vida nos coloca. É isso. Obrigada. Muito bom, Dani. Muito bom. Então vamos seguir adiante, depois a gente vai ter um tempo aí para meus comentários específicos aí. A gente, nessa etapa de agora, a gente parte para a arguição, né, da banca examinadora. Em geral, a gente começa
pelo membro da banca que é mais distante da pós-graduação. Isso vai ser bem difícil hoje, né? Porque tem Bruno e tem Carol, que são da casa, né? Ambos são do hospital universitário. É, eu vou usar como critério, que tem que usar algum critério, né? O fato de que Carol fez a defesa dela no próprio programa, no PPGCS, e Bruno fez inicialmente no PPGMS, né? A primeira etapa dele. Então vou chamar Bruno primeiro, depois eu chamo Carol. Bruno, fica à vontade, pode começar a sua arguição, depois Carol parte para dela. Né? Perfeito. Começar parabenizando Daniela, né? Muito boa apresentação, muito boa, muito clara, né? Muito boa. E agradecendo o convite também, né? Então, me sinto honrado de fazer parte dessa etapa, tão importante da sua vida, né? Sua vida acadêmica. Parabenizar também o orientador, o professor Jamari, né? Mais uma pessoa sob sua orientação. O professor Jamari foi meu orientador também, de doutorado, né? Recentemente, né? Então, dizer que assim é um prazer mesmo estar aqui, uma satisfação, e eu gostaria assim dizer que vou tentar fazer alguns comentários para talvez ajudar a melhorar seu trabalho, que já está muito bom, né? Então, eu fiz algumas anotações na sua tese e alguns comentários e eu vou mandar para você, né? Uma parte dessas orientações são sugestões apenas, né? E você vai avaliar com o seu orientador e, né, você mesmo se assim, é pertinente ou não, né? Alguns desses comentários eu vou fazer aqui, né? Vou fazer os comentários e alguns eu vou fazer algumas perguntas, né? Para esclarecer algumas coisas, né? E você ter chance de responder, certo? Eu acho que a gente pode fazer pergunta e resposta, não é isso, Jean? Professor Jean? Isso. Então, se você não se incomodar, Daniela, eu acho que é melhor do que assim eu fazer todos os comentários e depois você responder. Tudo bem? Tudo bem, Perfeito. professor. Bom, e assim, em relação aos temas, a gente vai voltar talvez a algumas coisas, porque eu vou tecendo na sua tese, certo? Então, começar pelo título, né? Eu acho que o título é bastante adequado, né? Ele já antecipa, né, para o leitor, né, para todos nós, o tema do estudo, o delineamento da pesquisa, né? Então, ele é bem informativo, né? Suficientemente sucinto, né? Mas acho que completo, né? Então, acho que foi bem apropriado. E aí, passando para a tese, né? Já para o corpo da tese, existe uma orientação, e algumas coisas eu vou falar da orientação da normatização de teses e dissertações, né? Que as páginas iniciais, né, devem ter numeração com algarismos romanos, você vê, e a partir do índice ter numeração com algarismos arábicos, né? São coisas que não mudam em nada o conteúdo, né? Apenas é uma possibilidade. Também isso, né, você pode rever com o professor Jamari, né? É, algumas coisas que eu imagino você vai colocar depois, né? Como ficha catalográfica, né? E, claro, não foi terminada ainda, e a composição da banca, isso precisa estar também nas páginas iniciais da dissertação, né? Também descendo aí já, possivelmente que tenha desconfigurado para mim, né? Vale a pena você ver no seu documento também, né? E já no início, assim, o título do sumário ficou em uma página e o sumário na página seguinte, né? Isso acontece em outros locais, né? De qualquer forma, isso vai mudar, porque você talvez faça alguns ajustes na própria dissertação, isso mudaria, mas vale a pena também, né, você ter atenção, né, na versão final, né, para que isso não ocorra, né? Tem, também na normatização, e eu não sei se isso é uma obrigação ou uma sugestão ou não, né? Mas a- o exemplo que é dado na normatização, os capítulos são identificados também com algarismos romanos, né? E ele diz que assim, a partir daí as páginas são numeradas com algarismo arábico, né? Então, talvez, né, seja melhor você numerar também com algarismos romanos. Tudo isso, né, coisas simples, né? Bom, e aí a gente já passa para o resumo, né?
O resumo tem uma limitação, né, da própria normatização de tamanho, né, e seu resumo está um pouco extenso, né, é quase que você descreve todo o trabalho, né, no seu resumo, né, talvez, bom, provavelmente, né, você deve tentar diminuir esse resumo, fazê-lo mais conciso, né. No resumo, você já faz uma discussão, né, extensa e talvez não caiba, né, essa discussão toda no resumo, né, para adequar, né. Na própria normatização, ele fala em 250 palavras, né. Desculpe, 350 palavras ou 2.000 caracteres, né. Depois, abaixo, ele fala que alguns bancos de dados, alguns programas aceitam apenas 250 palavras, mas o seu tem bastante superior a isso, né. Outra coisa que, apenas no resumo, eu vou aproveitar para você esclarecer como foi a dinâmica, né, do processo, porque ficou confuso. Eu vou falar aqui agora porque apenas no resumo você fala de TCLE, né? Então, que os pacientes foram incluídos após a assinatura do TCLE. Depois, no corpo, no artigo também, você não fala sobre TCLE. E eu estou falando isso porque me confundiu não só essa ausência no artigo, no corpo, mas você fala que todos os exames foram feitos como parte da rotina, né? E aí eu fiquei sem entender se foi feito apenas uma revisão de prontuário com dados secundários, ou se você teve contato com os participantes do estudo, né, os sujeitos do estudo, e teve chance de pedir o TCLE. Na sua apresentação, me deu a impressão que você teve contato, né, mas ainda fiquei confuso. Mas se quiser falar aí, depois eu vou perguntar a respeito dessa dinâmica também. Então, de fato, apenas nesse período eu fiquei mais atenta em relação ao fluxo de atendimento. E aí, aqueles pacientes que eu vi, né, que acabavam realizando esses dois exames, eu tentava, ter acesso a eles em algum momento, numa consulta de revisão, ou em algum momento durante o programa de reabilitação para poder falar sobre a pesquisa, falar que ele preenchia o critério de inclusão e se ele tinha desejo de participar da pesquisa. Então, eu realmente fiquei atenta quanto a todos os pacientes que eram atendidos, quais que estavam realizando aqueles exames, entendeu? E aí, com isso, eu acabei perdendo alguns pacientes, por exemplo, que eu não consegui ter contato com eles porque era do interior e veio uma vez só ou duas vezes e eu não tive oportunidade de ter acesso para ter esse momento de conversar sobre a pesquisa e aplicar o TCLE. Certo? Então, você identificou os pacientes que tinham as informações que você precisava e, quando teve chance, você aplicou o TCLE e os incluiu no trabalho, é isso? Isso, foi isso. Mas não foi coletado nenhum dado adicional, foi só a, É, a aplicação do TCLE, é isso? nesse momento foi só a aplicação do TCLE. Então, Todos os dados foram coletados. para o seu estudo, você usou dados secundários, né? Isso. E você teve contato com os pacientes para aplicação do TCLE. É isso, certo, entendi. Bom, vale a pena você segurar essa informação, assim, embora você teve contato, você poderia revisar e rever alguma informação, mas isso também pode ser uma limitação para você colocar como limitação que você usou dados secundários, embora você teve chance de contato com eles e rever, né? Então, eu vou perguntar, alguns pacientes fazem, eu vi que se fazem, como ainda, né, com a dinâmica do estudo, alguns pacientes fazem a polissonografia como rotina, né? E eu entendo, e você, pelo que eu entendi, você estratificou com se vocês, né, no SARA, estratificam com um questionário, né? Eu entendo que tenha sido o Stop Bank, né? E decidem quais vão fazer a polissonografia, não é isso? E fiquei, assim, surpreso que vocês fazem também o dupla transcraniana de rotina? Então, professor, a gente faz no processo de investigação etiológica do AVC,
o Doppler transcraniano, não para todos os pacientes. Então, alguns pacientes que vão fazer a investigação etiológica acaba sendo solicitado o Doppler transcraniano, com teste de bolhas. E Certo, também, como parte do Doppler transcraniano, aí entra lá no scope da informação fornecida entre o BHI. certo. Então, vocês fazem de rotina porque querem fazer alguma investigação adicional, certo? Entendi. Então, vale a pena também essa informação como limitação do estudo, né? Eu achei ótimo o flowchart que você apresentou aí. Eu acho que eu sugiro que inclua também na tese, né? Desculpa, na dissertação, para que a gente tenha ideia e para que a gente tenha ideia que essa é uma das limitações que foi assim, é, alguma seleção houve para a aplicação, para a realização do Doppler transcraniano, né? E não é talvez representativa do total de pacientes com AVC, né? Tanto que, assim, por um número bem menor de pacientes, né? Entre os pacientes com AVC que vocês atenderam lá, né? Então, talvez valha a pena incluir isso também. É, então, eu ir descendo aqui, né? Deixa eu só. Bom, na sua introdução já, e que assim é bastante abrangente, eu aprendi bastante, né, com a introdução, né, com a revisão da literatura, introdução, né. Tem, como eu falei, alguns comentários que eu vou passar para você, né, alguns deles que provavelmente numa revisão mais cuidadosa você veria, assim, por exemplo, tem alguns momentos que dupla está repetido, né, dupla. Não sei se você percebeu isso ou se eu estou com a versão desatualizada da sua dissertação. Né? Em alguns momentos, assim, a palavra dupla está repetida. Né? Mas o que eu ia falar também era da referência. Né? Eu acho que fica melhor você usar referência ou sobrescrito ou entre parênteses, né? Para assim, não estar contínuo com o texto, né? E eu sugeriria que você até usasse um gerenciador de referência. Eu imagino que você não tenha utilizado e assim eu parabenizo pelo esforço enorme que você fez, né, para fazer essas referências todas na mão, né? Mas um gerenciador de referência eu chequei a maior parte das referências e estão em ordem, estão corretas, né? Então eu imagino o trabalho enorme que você fez, mas assim, com um gerenciador de referência você tem muito mais facilidade para colocá-las, né? E aí já coloca talvez sobrescrito ou entre parênteses. Isso se repete no artigo, né? No artigo elas estão entre colchetes e às vezes entre parênteses, às vezes o colchete sobrescrito, né? Então usando o gerenciador de referência fica bem mais uniforme isso. Ok, só. Tem coisas pequenas, como assim, em relação à apneia obstrutiva do sono, né? Você fala caracterizada por episódios cíclicos e tal, e fala em homens e mulheres, respectivamente, de 24 e 9, né? 24 a 9. Talvez usar de 9 a 24, né? Deixa eu ver aqui, vai descendo aqui. Assim, em relação à definição de AVC, e novamente você colocou essa mesma definição na apresentação, né? A sua definição é: o AVC, caracterizado como déficit neurológico focal, com duração maior que 24 horas, associado à alteração de imagem cerebral, tomografia do crânio ou ressonância magnética. Veja que, assim, eu vi que agora você colocou a definição de saco, mas um tumor cerebral se enquadraria possivelmente se enquadraria nessa mesma definição, talvez hematoma subdural, né? Então, a definição mais características um AVC é um déficit neurológico focal de início súbito, né, com duração maior que 24 horas, desculpa, um déficit neurológico focal ou global, né, de início súbito, com duração maior que 24 horas,
ou que leve à morte, né, que não tenha outra causa que não vascular, né? Então, essa definição. E a imagem, né, isso é mais recente, é para dizer assim, mesmo que o déficit seja menor que 24 horas e tenha uma alteração de imagem, isso também é um AVC e não é um AIT, né? Então, talvez você rever melhor caracterização de AVC, né? Eu acho que vale a pena colocar o início súbito, né, e de origem que não vascular, né? Aqui, evidentemente, que entre nós, neurologistas, eu sei do que você está falando, né? E eu sei que você quis dizer tomografia computadorizada e ressonância com sinais de lesão vascular, né? Mas fica melhor a definição dessa forma, né? É, e logo em seguida aí você coloca é a principal, segunda maior causa de mortalidade, né? Então, você percebeu talvez já isso também, né? É, Bom, é a segunda causa maior de mortalidade no mundo, né, e a principal causa de incapacidade funcional, permanente, e tem permanente deficiência também junto, né. Você pode talvez colocar até que é a principal causa de morte na Bahia, né? Então, se usar dados nossos, né, é a principal causa de morte, né. Você incluiu o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. Aí você fala da importância do AVC, eu concordo. Aí depois você fala o dado só de AVC isquêmico, né? Anualmente morrem 2,7 milhões de pessoas por AVC isquêmico, né? Talvez colocar o dado total, né? Que é muito maior, né? Não sei se teve algum motivo que você escolheu só colocar o dado de AVC isquêmico, mas eu acho que é 5,6 pela sua referência do total de AVCs, né? Não só AVC isquêmico. Ah, algumas sugestões para tentar encurtar, né, e tentar evitar repetição. Bom, em relação ao objetivo, né, está claro, né, que você queria avaliar a associação de reatividade cerebral, né, medida pelo Breath Holding Index, né, e as medidas de gravidade da apneia obstrutiva do sono, né. Só não ficou claro que se o objetivo era já avaliar com correlação, né, e se o seu cálculo amostral, né, como foi feito o cálculo amostral. E eu digo isso porque, assim, na descrição do cálculo amostral, você não diz os dados que foram feitos inicialmente, e depois você diz que prevê corrigir para duas variáveis, né, numa análise multivariada, né? E, pelo que eu entendi, as variáveis que entraram na análise multivariada foram as variáveis que tiveram na análise univariada um p menor que 0,1. Então, você não saberia se seriam duas ou três variáveis. Então, como você aumentou em 10 ou 20 ou 30, como é que você fez esse cálculo de amostra? Professor, agora você me pegou, né? Entendi, assim, Pois eu é. entendo que é uma amostra de conveniência, né? Mas, assim, você dá uma ideia de um cálculo amostral e não fica claro para o leitor. Aqui, para mim, você vai ter chance de explicar, né? Mas quem estiver lendo sua tese, sua dissertação daqui a algum tempo, vai ficar nessa mesma dúvida que eu. Talvez valha a pena você detalhar isso. Na Não sei se verdade, fez assim, sentido a minha pergunta. olha se eu entendi, é, se eu vou conseguir responder. É, então, para mim, né, o sentido que fez para mim é o seguinte: o cálculo ele foi feito pensando que o BHI total, né, que seria a variável principal, né, que iria então para essa segunda análise, para análise multivariada, entendeu? Agora, é, e foi baseado nisso que a gente fez um cálculo de acrescentar mais 10 pacientes apenas. É Eu isso? entendi que assim, que o cálculo foi para verificar uma correlação, se foi já, se estava pensando em correlação, né? Embora também não está claro se você estava pensando numa correlação apenas com sono não REM, né? Mas se for o caso, né? Identificar uma correlação, aí você diz qual foi o resultado do seu cálculo amostral, agora
a gente não sabe baseado em que foi, né? Aí depois você diz, a gente acrescentou em 20 pensando em incluir duas variáveis, né, na análise multivariada, né? Só que você não saberia se seriam apenas duas variáveis com 0,1. Então, se por acaso fossem mais de duas variáveis, você deveria já ter pensado num cálculo amostral maior. Não sei se eu me fiz entender, se você acha que faz sentido isso, né? Ou então dizer, é uma amostra de conveniência, eu sei que é, assim, a gente trabalha com amostra de conveniência e você mesmo fala na sua, com limitações que demorou bastante a recrutamento, imagina a dificuldade para encontrar pacientes apropriados, né? Então, se você, assim, entendeu e você acha que vale a pena, você já descrever, né, como foi seu cálculo ou que foi apenas uma amostra de conveniência, né, para que o leitor não fique com essa dúvida. Faz sentido? Tá? Quer que eu Para deixar intervenha? isso melhor Eu vou só caracterizado. fazer uma intervenção pontual, porque aí pode esclarecer essa dúvida de professor Bruno. É, o cálculo amostral foi realmente feito com análise univariada, assim. Então, ela foi feita baseado numa correlação mínima de 0,3, né? Que é uma correlação é, moderada, né? É, Para amostras biológicas. Então, foi feita com isso. análise univariada. E com aquela quantidade de pacientes que a gente tinha, a gente seria capaz de inserir, se a gente acrescentasse mais alguns pacientes, até duas variáveis novas. Então, isso a gente admite que a gente tem uma margem pequena para inserir variáveis potencialmente confundidoras dentro da amostra, mas foi a amostra que a gente calculou. Foi baseado na análise univariada, não foi baseado na multivariada, não. Entendi. Então, a gente teria Então, poder para incluir duas variáveis, mas isso não é o cálculo amostral, assim, né? O cálculo amostral é uhum, baseado na análise univariada. entendi. Bom, talvez valha a pena detalhar, assim, e entendi que se tivesse mais de duas variáveis com P menor que 0,1, seriam escolher duas delas, né? Eu vou aproveitar até para perguntar se tem alguma ideia, porque o sexo entrou com... A idade a gente imagina que sim, né? E que o paciente tenha menor vasorreatividade cerebral conforme a idade, mas o sexo era uma coisa prevista. É, tanto para vasodilatividade quanto para a apneia obstrutiva do sono. A apneia obstrutiva do sono, bom, imagino que sim, você coloca aí, mas não sabia que você previa isso também para vasorreatividade cerebral. Perfeito. Então foi bom que pegou no N, né? Mas não, na análise multivariada não foi capaz de mostrar, né? Por exemplo, vou aproveitar que a gente está falando disso, apenas no resumo, né? Lá em cima que você coloca aqui na conclusão do resumo que foi associado, né? Na conclusão que foi associada, embora assim com uma correlação fraca, né? E não se manteve na análise multivariada que o que eu estou vendo assim era um desfecho secundário, uma análise adicional, né, ao seu estudo. Mas em relação à pergunta que eu fiz antes, era para o sono não REM mesmo? Assim, era a sua ideia da vasoreatividade, da associação era com sono não REM mesmo? Não, a nossa variável principal, né, nossa variável geral principal, independente principal, era o IH total. Não era o IH do sono não REM, não. Era o IH total. E como o senhor mesmo sinalizou, né, foi um desfecho secundário, né? Foi dentro das nossas, da variável independente secundária, o achado. Entendi. Talvez valha a pena até colocar isso, porque essa é uma análise múltipla, né? Isso é, é bom que o leitor saiba que foi uma análise múltipla. Você até descreve assim a possibilidade por que talvez o sono não REM esteja associado ao maior comprometimento da vascularização cerebral, né? Eu realmente fiquei imaginando, né, por que que seria, né, apesar de ter essa descrição, porque assim você tem muito mais índice, né, de apneia e hipopneia durante o sono REM e não no sono não REM, né?
E eu fico imaginando porque o BHI foi feito depois de um paciente acordado, né? Então, será que a quantidade de eventos, né, durante o sono não REM interferiria no BHI depois do paciente acordado, né? Você tem alguma convicção Então, sobre isso? Agora isso que descreveu aí. eu compartilho desse mesmo sentimento do senhor, assim, no primeiro momento, né, quando eu vi esse resultado. Aquilo me causou estranheza justamente por conta desse raciocínio que o senhor descreveu agora, que quando a gente pensa em apneia do sono, são mais frequentes, geralmente os eventos durante o sono REM do que o sono não REM, né? É a primeira Uhum. coisa que vem na nossa mente. Mas aí quando a gente vai ver, né, os estudos que têm conseguido um resultado semelhante em uma amostra diferente, né, em pacientes sem AVC, esse resultado ele se reproduz. E aí você então vai pensar, né, como seria o impacto dessa apneia num sono não REM e como seria o impacto dessa apneia durante um sono REM. O sono REM já é um sono muito ativo ali, né? E aí é como se o organismo já tivesse já o seu ajuste para aquilo ali. E o sono não REM é um sono mais estável do ponto de vista hemodinâmico, né? Então, uma interferência de uma instabilidade pela apneia ali iria trazer uma repercussão, poderia trazer uma repercussão maior para esse vaso. E aí, mas isso vai se repercutir na vigília, né? É o que a gente tem observado, né? Que as coisas que acontecem no sono, ele se repercute sim na vigília, né? A pressão arterial, né? Uma das causas de hipertensão arterial de difícil controle é a apneia obstrutiva do sono. Então, essa alteração autonômica que acontece especificamente durante o sono, numa fase específica do sono, e quando a gente vai ver um hipnograma, a gente percebe que o sono não REM ele predomina em tempo, né? Em duração sobre o sono REM, né? Então a gente fica bastante tempo de sono durante o sono não REM. Então, maior chance ainda do que acontecer durante o sono não REM se correlacionar com a repercussão da vigília, entende? Então, assim, quando a gente olha sob essa ótica, aí a coisa começa a fazer sentido. Mas eu Uhum. concordo com o senhor que primeira reação que eu tive foi exatamente essa que o senhor sinalizou aí. Porque tem mais eventos, né, no sono REM, né? E uma outra coisa que eu gostaria que você discutisse, se eu imagino que talvez tenha dificuldade pelos dados, né? E você acha que esse BHI pode ser influenciado por outros fatores, né? Pressão arterial, arritmias, tabagismo, álcool, né? E o próprio tratamento você não menciona, né, a respeito de tratamento da síndrome de apneia obstrutiva do sono, se o paciente usava ou não CPAP, se isso tudo poderia interferir na vasodilatividade. Então, todos os fatores que o senhor sinalizou, né, podem sim interferir é, na vasorreatividade. No geral, o que a gente observa é que na nossa amostra foi uma amostra que não teve uma gravidade muito alta, uma frequência muito alta da maioria desses fatores, né, que o senhor sinalizou, mas sim pode interferir, por isso eles foram considerados como fatores confundidores aí, porque poderia sim interferir na análise. Eu não vi apenas o tratamento, né? Se os pacientes usavam ou não CPAP. Em relação ao CPAP, Isso. é, pronto. Ó, nenhum dos pacientes, eu posso deixar isso mais claro no texto posteriormente, nenhum dos pacientes fazia um tratamento específico para apneia obstrutiva do sono. Lá a gente faz apenas a polissonografia diagnóstica, a gente não faz a polissonografia de titulação de CPAP. Então, todos esses pacientes eram virgens de tratamento e não tinham diagnóstico confirmado ainda. Perfeito. Assim, essa pergunta que imagino que o tratamento poderia influenciar na vasodilatividade cerebral, né? Então, todas as outras medidas não teve nenhuma influência, pelo menos nas análises univariadas, não é isso? Perfeito. Ok, só. Outra coisa, assim, eu tenho uma ideia, né, do que você se refere em apneia obstrutiva do sono e síndrome de apneia obstrutiva do sono, mas me parece que você usa intercambiavelmente no texto, né? Isso, assim, foi proposital ou talvez tenha sido
inadvertido isso? Foi inadvertido, professor, porque de fato, né, existe uma diferença do conceito, né, quando a gente fala em síndrome de apneia obstrutiva do sono, a gente está, de fato, diante do conceito de sintoma envolvido, né? E a síndrome da apneia obstrutiva do sono, especificamente pensando só em polissonografia, a gente vai pensar a partir de apneia obstrutiva do sono de intensidade moderada, né? E se for uma apneia obstrutiva do sono, síndrome de apneia obstrutiva do sono de intensidade leve, aí vai ter o sintoma mais alteração da polissonografia, viu? Entendo. De fato, foi de forma Você até, inadvertida, vou deixar anotadinho aqui. você até conceitua isso, né? Mas em alguns momentos que eu acho que você se referia à síndrome de apneia obstrutiva do sono, você fala apneia obstrutiva do sono. E até uma coisa que me passou foi no resumo em inglês, né? Em um momento tem a sigla em português até. Uma outra coisa, eu já tinha passado até, foi que nas siglas, né, talvez O2, CO2 não precise ser identificado, né? Então, tem um dos exemplos até na normatização que talvez não precise definir isso, né? E algumas coisas em inglês, eu acho que talvez valha a pena você colocar a tradução, né, do inglês, né, Rapid Eye Movement, por exemplo, né, ou algumas outras siglas que foram em inglês que talvez valha a pena, né. Tá chamada a atenção aqui, mas só para se pela passar desapercebido, tem um momento que BHI está referido como Brain Heart, alguma coisa assim, e não Breath Holding Index. Estou encontrando aqui, mas está identificado aqui. Você vai ver no documento que eu vou passar para você. É, eu acho que vale a pena só explorar mais a discussão, né? Na discussão que não tenha, assim, apenas, né, novamente, a revisão da literatura, mas a discussão dos seus resultados, né, e principalmente as limitações, né? A gente falou de algumas delas aqui, né? E eu acho que é isso. Parabenizo novamente pelo trabalho, viu? Desejo sucesso, né? Não sei o que é que vem por aí agora, o seu próximo passo. É. Professor, antes de responder o próximo passo, eu queria agradecer, né, pela oportunidade de aprender, né, com o senhor nesse momento, né, deixei tudo anotadinho aqui, é, e vou sim me debruçar com bastante cuidado na dissertação, depois que o senhor me enviar, as Uhum. sinalizações por escrito que o senhor fez, para poder realmente melhorar isso aí. É, em relação É. ao próximo passo, Não, eu eu estava ouvindo, estava esperando isso porque, não sei, eu talvez sugeriria se você fazer uma comparação, pegar os pacientes que não têm apneia obstrutiva do sono e fazer dupla nesses pacientes e avaliar ter um grupo controle sem apneia obstrutiva do sono, né, ao invés de você usou apenas pacientes com apneia obstrutiva do sono, ou então com pelo menos o IH acima de 5, né, e tentou mostrar um aumento linear, né, talvez você comparar com e sem a vasodilatividade cerebral com E100 talvez seja um N menor. Tá? Certo, professor, obrigada pela sugestão. Né? Então, acho que é isso. Vou concluir essa, me sentir segura diante do que Uhum. foi feito, para assim, quem sabe, a gente pensar nesse, né, em ampliar esse INE aí com uma amostra que tem um controle, como o senhor sugeriu, né? Um desenho com controle que vai permitir reduzir esse INE e a gente conseguir fazer é, algo mais consistente ainda. Obrigada, viu? Perfeito. Nada. No documento que eu vou te mandar tem bastante comentário, você pode concordar ou não, você conversa com o seu orientador, mas principalmente da conclusão, por exemplo, tem algumas coisas que são conhecimento prévio e não conclusão do seu estudo, né? Então você vai receber isso tudo. Maravilha. Obrigado, Bruno, pela leitura sempre cuidadosa, né? Você percebeu, né, Dani, que Bruno é sempre um leitor cuidadoso, assim, e gosta de
de olhar todos os detalhes mesmo, isso é excelente, assim, porque a gente vê, lê a tese 10 vezes, assim, mas chega um ponto que você olha a tese e não consegue ver mais os defeitos, né? Só vê as qualidades. Mas é muito bom. Eu vou passar adiante para Carol. Então, Carol Sincurá, nossa especialista do sono, vai trazer a vertente mais da especialista do sono aqui para a banca. Muito obrigado, Carol. Joia, boa tarde a todos. Inicialmente gostaria de agradecer, né, a Jean Maria, a pós-graduação pelo convite para participar dessa banca. Deixar registrado que eu quero sempre falar depois de Bruno, viu, Jean? Porque já me ajudou, já me ajudou bastante, né? Assim, até parabenizar, Bruna, você aí antes de dar os parabéns a Dani pelas pontuações, as colocações. Como a Jean Maria falou, ter um olhar diferente do nosso trabalho, assim, tão detalhado, é muito importante, porque coisas pequenas vão se perdendo, né, no processo. Mas, assim, parabenizar a Daniela pelo trabalho e a Jamari também. A gente sabe que não é fácil, né? E você trouxe também o seu contexto, né, familiar, você mãe, mulher, com filhos, né? Toda essa rotina aí não é fácil, então parabenizar. Eu sou suspeita, né, como médica do sono e como otorrino, e meu tema do trabalho de pós-doutorado com Jamari também é relacionado à apneia e AVC. Então, são temas muito relevantes. A escolha foi realmente bem importante. Então, tem um impacto funcional também para os pacientes, ambas as patologias. Então, é um trabalho bem bacana mesmo. Eu vou pontuar, Dani, algumas coisas, porque muitas delas, né, o Bruno já falou também, em relação à parte de ortografia, reestruturação, formatação. O arquivo que veio para mim também veio sem a formatação adequada. Eu acho que muito de alguns erros foi relacionado a isso, né? Mas aí eu te passo direitinho. E as considerações ortográficas de concordância e de formatação, eu te passo por escrito porque fica mais fácil. Então, começando pelo título, eu concordo, o título é adequado, ele traz exatamente, né, o cerne ali do seu trabalho, então nenhuma consideração em relação ao título. Em relação ao resumo, eu confesso que eu não contei o número de palavras, mas me chamou a atenção que o resumo estava realmente um pouco extenso, então eu tinha colocado essa observação para, se você puder, fazer ele mais conciso, né, não só por uma questão de regra mesmo, que você vai precisar seguir, informações no seu resumo, inclusive, que às vezes você não falava no corpo do texto, como a questão do detalhe do TCLE, enfim, que depois, mais na frente, eu vi, mas se você puder fazer de forma mais concisa, vai ser mais interessante para ficar adequado. Tá, vamos lá. Em relação à justificativa, né, os objetivos ali do estudo, só no final da sua introdução, eu acho que vale a pena, Dani, você colocar. Eu vi na sua apresentação, ficou muito claro, inclusive te parabenizar pela apresentação, que você esclareceu também do Ela que congelou, não foi? É, ela Estou de volta aqui, eu não sei se o é, Carol também. Aí, acho que Carol é que congelou. Acho que Dani e Carol congelaram, né? Pelo jeito. Que eu tô vendo aqui, a família de Dani não tá congelada. Lá, pronto. Mas Dani e Carol, pronto. Carol voltou aqui. Peraí. Só que Dani tá congelada ainda. Estou resolvendo a internet aqui, professor. 2 segundos. Fica tranquilo. Já voltei. Pronto, maravilha. Pronto. Desculpe, eu acho que a minha internet que deu algum. A de Dani também, ao mesmo tempo, assim. Acho que vocês duas. É, Foi o com- sinal da vida. com-
Tranquilo. Pronto, agora vocês me ouviram até onde? Fiquei preocupada agora. Você estava falando. Poxa, Resumo. poxa, Foi aqui o foi do resumo tamanho do que resumo. ficou. Foi do tamanho do. Ai, meu Deus. Foi. Pronto. Você tinha acabado de falar do tamanho do resumo. Achei. E elas congelaram de novo, né? É, as duas congelaram. Talvez deixar. Quando elas voltarem, deixar sem vídeo, talvez. É, eu tinha tirado meu vídeo. Né? Eu vou tirar as duas da sala, só porque. Ah, voltou agora. Pronto. Ai, meu Deus. Será É, que agora vai? Carol, eu vou sugerir o seguinte para Uhum. vocês duas. Desliguem temporariamente o vídeo, que é pelo menos Tá, que com o áudio a gente consegue interagir depois. Pronto. tá. Pronto. Vou tentar ser mais breve aqui. Então, foi até o resumo, Jean? Foi até o resumo só. Isso. Pronto. Então, em relação ao resumo ser mais conciso, isso foi. Só depois, Dani, o que eu comentei em relação à parte que você justifica a lacuna na literatura, para você justificar a proposta do seu trabalho, eu acho que vale você endossar, né, que o seu trabalho teve a questão da confirmação polissonográfica, né, que isso realmente é algo importante, então eu acho que vale só um pouco de reforço em relação a isso. Bom, em relação à revisão de literatura, eu achei bem ampla, achei adequada. Só um detalhe é que você traz, se eu não me engano, deixa eu só olhar aqui, foi a de 2012, a último documento da Academia Americana de Medicina do Sono, e a gente já tem a atualização de 2017 e 2021. Por mais que os critérios básicos não mudem em relação à gravidade, aos conceitos, eu acho que vale a pena você colocar na sua referência, na sua revisão, nas suas referências bibliográficas, na verdade. Eu estou enganada, Dani, ou você realmente colocou, foi 2012, não foi isso? Foi sim. Tá? É exatamente isso. Foi bom você sinalizar. Obrigada. Eu vou rever isso sim. Isso, na verdade, não muda muito em relação aos critérios, às definições, mas é importante porque você tem, né, essas duas atualizações, então isso é importante, até para mostrar que você sabe, que você está atenta, que você fez a revisão adequada, tá? Mas no mais, achei a revisão boa, com boa cobertura, tanto para a parte da fisiopatologia da apneia, quanto para os conceitos, né? Então, isso aí não gerou nenhuma dúvida, não. Em relação ao cálculo amostral, a dúvida que eu tinha, né, Bruno também já fez esse comentário, acho que é importante deixar isso detalhado. Você tem aí seu orientador como um exímio epidemiologista e excelente para te orientar em relação a isso, mas eu acho que como foi um comentário, uma dúvida que Bruno ficou também, vale você detalhar essa parte do cálculo amostral em relação à análise univariada, para ficar mais claro, tá? Bom, em relação a métodos, o que é que eu ia te perguntar? Eu fiquei um pouco na dúvida também de como foi, esse direcionamento dos pacientes para a polissonografia. Porque, assim, Uhum. vocês utilizaram a polissonografia tipo 2. Então, a polissonografia tipo 2 é aquela polissonografia que ela é a domiciliar, porém completa, né? Então, assim, isso geraria alguns vieses, né, em relação a, por exemplo, artefatos, né, algumas questões. E aí eu queria tentar entender, a polissonografia, esses pacientes, você utilizou já do banco dos seus pacientes do ambulatório que já fariam essa polissonografia, ou você fez realmente um direcionamento desses pacientes em relação ao stop bang para saber quais pacientes que vocês iam encaminhar para poli tipo 2? É.
A gente fez o direcionamento a partir do ambulatório. E no ambulatório, a gente acaba usando o stop bang para fazer essa triagem de qual vai para polo tipo 2 e qual não vai. Então, de É, rotina, no ambulatório, vocês já fazem isso. Já, o que aconteceu é que a gente ficou mais atento, né? Porque como são vários médicos que atendem esse mesmo tema, a gente ficou mais atento para que eles de fato solicitassem, se atentassem em relação a isso nesse período, entendeu? Para a gente conseguir estratificar Uhum. esses pacientes de forma uniforme, né? Para que todos realmente que preenchessem essa estratificação de risco, né? Que tivessem estratificação de risco maior fossem para pólipo 2 nesse período, mas a gente já faz isso de rotina, já faz parte da avaliação clínica de rotina no ambulatório, sim. Entendi. Uma coisa que eu acho que vale a pena você colocar no seu trabalho para ficar bem claro é a dificuldade que é, obviamente, o paciente fazer esse exame, né? Então, de forma geral, já é difícil, por todo o contexto que você trouxe até na sua apresentação, que é um exame caro, é um exame que, né, a gente está falando de um contexto do sistema público de saúde, tudo isso, mas assim, adicionalmente, o fato de você ter pacientes com AVC prévio que podem ter limitações, inclusive motoras, físicas, e isso trazer ainda mais dificuldade do paciente ser submetido a uma polissonografia domiciliar. E isso, por exemplo, no nosso trabalho de pós-doutorado, a gente encontrou essa dificuldade. Então, apesar da gente ter a disponibilidade do paciente fazer o exame domiciliar, da dificuldade que era para o paciente ir buscar o aparelho, levar para casa, fazer o exame, devolver, tem a questão dos artefatos, toda a ajuda logística que ele precisa para executar o exame. Então, eu acho que cabe você detalhar isso no seu trabalho, porque até pelo que você falou, né, o número de pacientes que de fato conseguem fazer essa polissonografia é um número menor do que o esperado, mas realmente são várias variáveis que influenciam e limitam isso. E dentro desse contexto dos pacientes terem o histórico, né, prévio de AVC, pode ter uma pior ainda com essa questão de limitação física e o fato de ser domiciliar, né, o exame. Então, eu acho que vale você reforçar isso. Eu não sei se você compartilha também dessa mesma ideia que eu tive no trabalho. Isso de fato, vocês veem mais dificuldade do paciente realizar o exame por ter alguma limitação motora, prévia, alguma questão relacionada ao AVC? Sim, com certeza. Não só a questão motora, mas a questão cognitivo-comportamental também, né? Uhum, Dificulta a realização do exame, e a avaliação dele, né? Então, com perfeito. certeza, é um fator limitador que vale a pena eu deixar explicitado, sim. Obrigada. Eu, nada. Uma outra dúvida é mais uma relacionada à metodologia, mas é uma questão, como eu não sou neurologista, só para eu poder entender. Quando vocês fazem o dupla, que vocês fazem o BHI, na prática, o fato do paciente ter, por exemplo, alguma sequela motora ou cognitiva pode acarretar um viés importante, porque, pelo que eu entendi, o paciente tem que fazer um controle voluntário da respiração, não é isso? Isso, então, de fato, os pacientes que têm uma alteração cognitiva significativa, eles não vão conseguir contribuir para a realização desse parâmetro, porque eles realmente vão ter dificuldade de fazer a apneia pelo período proposto. E aí, por E- isso, a gente perdeu alguns exames, né, que até fizeram Doppler, o médico tentou fazer o BHI, mas o paciente não conseguiu contribuir de forma suficiente para gerar, né, esse dado. Entendi. Mas isso não é assim, na prática, não é algo que é tão frequente, então. Não, não, não é não. Entendi. É, Mas isso estava em algum critério de exclusão, Dani, que eu fiquei na dúvida isso, se tinha alguma limitação para já no critério de exclusão ou não do seu trabalho. não, não, o critério de exclusão foi apenas aqueles que até fizeram o Doppler transcraniano, mas que não tinham o registro do BHI no Doppler transcraniano. Uhum, entendi. Certo. Deixa eu ver mais. A parte da análise estatística, então, a questão do cálculo amostral a gente já falou.
Deixa eu ver os resultados. Tá. Uma dúvida, essa análise, mas, como o Bruno falou, de forma secundária, né, relacionada aos estágios diferentes do sono, não REM, enfim, supino, não supino, essa decisão de vocês avaliarem esses fatores, essas variáveis veio depois, de forma secundária, ou quando você planejou o trabalho de início, você já pensou em fazer essas análises secundárias? Desde o início, a gente já havia pensado, na verdade, foi uma sugestão minha, né? Porque como eu trabalho com sono, e aí, com a medicina do sono também, e aí eu vejo, a gente percebe, né? A predominância, às vezes, dos eventos respiratórios durante a posição supina, ou a predominância em alguma fase do sono, eu achei válido a gente fazer essa subanálise também, porque eu imaginei que isso pudesse contribuir de alguma maneira é, nesse contexto, entendeu? Então, fui eu que havia pensado e o doutor Jamaria acolheu essa possibilidade. Ele até achou que eu estava avaliando coisa demais, mas foi mais uma curiosidade minha mesmo, não foi algo que a gente fez depois, não. Uhum, entendi. Em relação à discussão, eu achei a discussão bem abrangente, assim, você trouxe os pontos até para justificar a questão do resultado, que depois que tem o ajuste da análise, que perde a diferença significativa, eu achei bem detalhado. Uma questão que eu tinha ficado na dúvida era em relação ao tratamento da apneia também, que era uma pergunta que eu ia te fazer. Se você avaliou isso, os pacientes que estavam ou não fazendo tratamento específico. Eu confesso que eu não vi no texto isso, não sei se porque eu não prestei atenção ou se de fato você não colocou, mas eu acho importante que fique, né, registrado que os pacientes então não faziam, que você já explicou, né, que não faziam Isso, tratamento específico, e isso pode, né, ser uma questão é, importante nessa avaliação, então acho que isso é importante. tá. É, deixa eu ver mais. As limitações do trabalho você traz, isso é importante. Cadê? O tipo da polissono, eu já tinha comentado com você antes, né? É importante também a questão das limitações da discussão, você trazer essa limitação relacionada à polissonografia, né? Que por mais que seja uma polissonografia completa, o fato dela ser domiciliar, né, tem algumas limitações. Isso é importante você sempre referir. Uhum. E é, acho que mais ou menos isso. Eu lhe passo os detalhes da parte ortográfica, de correção, enfim. O que eu queria saber de você, uma pena aí que minha internet ficou ruim, queria lhe ver, mas para saber qual a sua ideia em relação ao follow-up, o que é que você pensa, não agora imediatamente, obviamente, mas se você pensa em fazer algo relacionado à intervenção nesses pacientes, avaliando de repente, né, o intervenção com CPAP, ver se isso muda a questão da própria vasoreatividade, se a ideia a princípio não é fazer um follow-up relacionado à intervenção. Quais são os seus desejos e o que é que você ficou querendo sanar em relação a dúvidas que surgiram aí ao longo do seu projeto? Então, primeiro eu queria agradecer, professora, pela oportunidade, né, de aprender um pouquinho e conversar um pouquinho sobre o tema, né. Agradecer suas contribuições, deixei todas anotadinhas aqui, vou fazer os ajustes. Muito obrigada. E, assim, eu aceito sugestões em relação ao próximo passo, porque, na verdade, eu não pensei em nada específico no momento. Acho que, assim, intervenção especificamente fica mais difícil para a Difícil. gente por conta da proposta do trabalho lá na instituição. Então, assim, eu já tentei em alguns momentos propor medidas de intervenção, de tratamento, e aí isso tem sido mais difícil de ser implementado na instituição. Então, acho que nessa linha de intervenção a gente vai ter mais dificuldade de continuar estudando, né? Mas nessa linha do diagnóstico e de avaliação, eu acho que é totalmente possível, né? O doutor Bruno sugeriu alguma coisa e eu vou também conversar depois com o professor Jamari para ver outras opções
E estou à disposição, caso, né, surjam sugestões, a gente vai conversando. Mas muito obrigada. Essa questão de intervenção, eu sei que o quão é difícil, né, a gente pensar nisso para o trabalho nesse contexto lá do SARA, assim como, por exemplo, o nosso hospital universitário, é porque a gente fica meio aflito quando a gente consegue identificar que os pacientes têm esse fator de risco, essa patologia que precisa de forma tão importante ser tratada, e pensando na questão mesmo mais de prognóstico para os próprios pacientes, né? Mas fica a ideia para se tiver alguma possibilidade de direcionar esses pacientes para o tratamento, seja ele no segmento ou não necessariamente do projeto, para poder mudar o prognóstico dos pacientes também. Então, parabenizar aí a você e a Jamari mais uma vez pelo trabalho, né? A gente sabe que a gente quer ver sempre resultados significativos, que mostrem aquilo que a gente buscava ali no início, mas acho que o seu trabalho foi bem desenhado, bem executado, com algumas ressalvas e considerações, né, que já foram trazidas, mas parabenizar aí mais uma vez pelo trabalho para você e seu orientador. Obrigada, professora. Maravilha. Então aí agora cabe a mim os últimos comentários. Muito obrigado, Carol, pelos comentários sempre bem completos assim. A gente quis justamente nessa banca chamar especialistas que complementassem a visão um do outro, né? Então eu no treino antes da apresentação que eu e Dani fizemos, eu alertei justamente para isso, né? Que eram dois colegas muito detalhistas, assim, cientificamente muito bons, cada um na sua área, né? Então, Bruno mais da área de AVC, Carol mais da área de medicina do sono. Então, é aí que a gente quis que focasse mesmo nesses dois e aí realmente dá para ver por que que deu certo, né? Essa dobradinha aí de vocês dois. Eu vou fazer só alguns comentários, assim, acho que o primeiro deles é em relação a um pouco do papel que a gente exerce nas defesas, né, então fica registrado, né, a gente pensa assim, ah, poxa, a tese fica lá enfurnada, ninguém lê. Não, mas tem um papel grande, assim, vai ter a publicação, tem os pós-graduandos que ficam inspirados no trabalho que você faz, tem os seus colegas do SARA, que ficam inspirados pelo que você conseguiu fazer. E mexe um pouco, né, com os sistemas. Assim. Eu lembro que quando a gente começou a fazer trabalhos em AVC, eram séries de casos de pacientes não trombolizados, quer dizer, os pacientes que não faziam tratamento de fase aguda. Aí com o passar do tempo, com o passar dos anos, a gente começou a ter trabalho em paciente trombolizado, que é o tratamento convencional de você usar, mas não tinha trombectomia. E hoje em dia a gente está começando a ver os trabalhos em trombólise e trombectomia, porque é, a, a ciência também tem esse papel, né, de alertar que a gente não está fazendo aquilo que é baseado em evidência, a gente precisa isso implementado, né? Você está nessa primeira fase aí, né, Dani? Na medicina do sono da fase do diagnóstico, é alertar para as pessoas que existe a apneia do sono, porque é uma doença totalmente silenciosa, né? Você e negligenciada, assim, quer dizer, é tão comum no paciente de AVC que é assim, que dá desespero, né, quando você diagnostica quase, né? Você dizer assim, poxa, eu era mais feliz quando eu não sabia que tinha, né? Aí, aí agora que a gente sabe que tem, a gente tem que se debruçar sobre esse problema para poder dar uma melhor qualidade de vida e dar acesso, né, aos pacientes para fazerem o tratamento. E é assim que começam as mudanças, né? Então, acho que esse primeiro comentário para você. Em relação à sugestão de Bruno, essa era a primeira sugestão que eu tinha anotado aqui nas minhas anotações, e foi a sugestão que eu te passei ontem, né? Na hora que a gente estava comentando, que era porque Bruno sugeriu fazer um grupo controle, tá? Que é ótimo. Acho que se você pensa em seguir isso adiante com doutorado, etc., essa é uma boa linha, essa é uma boa linha de tentar dar continuidade, já que vocês vão continuar fazendo polissonografia e Doppler na unidade, então essa é uma possibilidade de expandir. Mas é interessante também que você já tem um grupo controle pequeno, né? Mas tem, né? Então, se a gente for olhar aquele fluxograma dos pacientes que foram admitidos, tem 8 que você excluiu que não tinham apneia do sono, que tinham IH
e Menor do que menor do que 5, né? Então, se você só acrescentar esses 8 a mais e repetir a análise, talvez já tenha aí um resultado aí mais robusto aí que possa que possa ir para uma fase de publicação aí, né? Eu sei que a gente já mandou o trabalho para a revista, né? Então esse trabalho já está submetido, né, para publicação. A gente vai receber a sugestão de volta. É possível que no diálogo com a revista a gente consiga rever isso ou reveja isso, enfim, aí a gente consiga ainda mudar a ênfase dessa parte daí. Que acho que assim, essa interação com o banco é sempre bom, né? Porque a gente se debruça sobre os dados e consegue ter ideias criativas, assim, né? Os ajustes, certamente, a gente vai estar fazendo, né? Ortografia, formatação de página, algarismo, romano, arábico e tal, a gente consegue fazer, tornar o resumo mais conciso. Acho que todas essas aí expandir um pouco mais o parágrafo de limitação, né, do uso de dados, o velho viés de seleção, né? Então, essa talvez assim uma das coisas importantes aí do trabalho é entender que cada serviço cria seu critério, né, de seleção de pacientes. Quando você olha um número assim de 1.400 pacientes que afunila para 100, você imagina assim, poxa, deve ter alguma forma de explicar isso melhor, né? Porque todo trabalho, todo estudo científico, você precisa que ele precisa ser replicável, né? E não pode ser só assim. Nós selecionamos pacientes baseados na cabeça do médico que pediu o exame, né? É um pouco entrar na cabeça do médico que está solicitando, seus colegas, né? Ah, qual é o critério que você usa para pedir polissonografia? É o stop bang? Então, isso ajuda você a discriminar, assim, desses 1.400 pacientes, tantos foram excluídos por stop bang acima de tanto, né? Tantos foram excluídos por tal, entendeu? Então, isso ajuda a discriminar melhor o motivo da exclusão e aí torna mais fácil você responder ao critério, né? Então isso poderia ser útil também. É, o cálculo amostral, eu acho que a gente pode, uma sugestão aí, Dani, é retirar a parte da multivariada, assim, é admitir que a gente fez uma seleção baseada no cálculo univariado e que foi isso mesmo, né? É, e admitir que a gente tinha pouco poder para fazer multivariada. Esse é o e se você for olhar assim, boa parte dos ensaios clínicos, eles são construídos baseados na análise de um teste, né? Com todas as críticas que tem para você fazer de um teste. Mas se você for seguir esse crivo daí, para ser o desfecho primário, foi um estudo que não conseguiu confirmar a hipótese primária, né? Mas para um desfecho secundário, ele foi um estudo que mostrou uma associação interessante, que dá para justificar do ponto de vista biológico, né? Que é com o sono não REM. Então, esse é um dado que eu achei bem interessante, assim, como você conseguiu achar outros estudos que confirmavam, né? Então, isso reforça realmente essa relevância dos achados aí, né? Com certeza a gente vai precisar atualizar a referência de consciência de medicina do sono, né? Então isso é algo que, assim, uma coisa que eu vejo frequentemente acontecer com pós-graduando é você escreve a sua introdução para o projeto e aí depois essas referências iniciais, assim, que você usou no início da submissão do projeto ficam lá, né? E aí sai um consenso novo, sai dois, e aí você não reatualiza, assim. Isso é super comum acontecer. É importantíssimo assim registrar isso, e nem eu sabia assim, porque como o Dani tocou mais a parte operacional do estudo, eu não sabia que não tinham pacientes que estavam usando CPAP. E esse é um comentário super relevante assim. Aumenta na verdade a força do seu trabalho, né? Porque é um grupo mais homogêneo de pacientes que não foram influenciados pelo CPAP. Então isso é bem interessante. Aí comentar um pouquinho sobre Dani, assim, Dani me procurou alguns anos atrás, né, ela conhecia algumas pessoas que já tinham feito pós-graduação comigo, né, Priscila, Lorena, que estão até aqui, né, assistindo a apresentação, e veio querendo colaborar e fazer estudos, né, e na época eu estava com um pós-graduando, que era Renan, foi esse que foi referenciado
por Dani no trabalho dele, que tinha feito um trabalho em apneia do sono e AVC. Então, a ideia estava bem fresca na cabeça, assim, de usar alguma coisa com um dado confirmatório que Dani tinha, porque ela era médica do sono e aí ela sabia fazer polissonografia, sabia fazer dupla, então ajudou bastante, assim, encaixou feito uma luva, assim, né? A ideia do projeto que ela conseguiu executar, apesar da pandemia, né, Dani? Então, assim, você tem que pensar, assim, que fazer ciência já é difícil e fazer no meio de uma pandemia, é, com filho, com outras demandas, assim, que a gente tem do dia a dia, assim, é bastante desafiador. Foi um prazer enorme eu te orientar, Dani. Você é uma mulher de fibra aí, viu? Eu vou te falar. Você conseguiu dar conta de um recrutamento que não foi fácil e conseguiu completar a amostra que a gente se propôs a fazer desde o início, né, do projeto, né? Então, eu acho que foi um projeto de sucesso. Não fique imaginando que a gente está perseguindo o P-valor, viu, Dani? A gente às vezes olha assim, pô, o P-valor não foi significativo, não. A ideia da gente era atingir a amostra e admitir nosso, nossas conclusões com a amostra que a gente se propôs a coletar. É isso que a ciência, se a gente já começasse um projeto sabendo qual era o resultado final dele, não seria ciência, né? Então, acho que é importante lembrar esse fato daí, né? Que a gente tem que entender os processos pelos quais a gente está passando para tentar responder as perguntas, né? Entender as limitações e levanta essa de poeira, dá a volta por cima, né? E faz o próximo projeto com as modificações que precisam ser feitas para responder novas perguntas, né? Não só essa, mas outras perguntas que são importantes serem respondidas, né? Então, acho que é isso. Meus parabéns mesmo pela execução desse projeto. Parabéns à família, né? E por ter dado o suporte necessário, né? Para a Dani ter conseguido fazer todo esse processo e ter alcançado ter chegado até onde ela chegou agora. Tá? Então acho que é isso. Gente, eu vou abrir uma sala separada aqui, tá? Vou interromper aqui um pouco a gravação. Só um segundinho. Pronto, então a banca se reuniu. Eu vou ler aqui a ata, tá, Dani? Então, o primeiro dia do mês de julho de 2025, no horário de 13 horas, nas dependências do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, de forma remota pela plataforma Zoom, deu-se início à sessão pública de arguição e defesa da dissertação, intitulada Associação entre gravidade da apneia obstrutiva do sono e índice de vasorreatividade cerebral em pacientes com acidente vascular cerebral, estudo observacional transversal apresentada pela pós-graduanda Daniela Lino de Macedo Nunes. A comissão examinadora aprovada pelo colegiado do PPGCS, conforme o que estabelecem o Regulamento Geral dos Cursos de Pós-Graduação da UFBA e o regimento do PPGCS, da Faculdade de Medicina da Bahia, foi composta por mim, professora Carolina Secura Barreto, professor Bruno Bacelar Pedreira, né, com as respectivas afiliações, e professor Tiago Cardoso Vale como suplente. E após a apresentação da dissertação, a comissão examinadora realizou a arguição, que foi respondida satisfatoriamente pela mestranda. Tá? Aqui só existem duas opções, satisfatório ou insatisfatório, tá? Só para não dar a impressão de que satisfatório é só válido, né? Mas é satisfatório. A dissertação foi apresentada, a dissertação apresentada foi considerada aprovada. Né? Então, meus parabéns, Dani. Você é agora mestre em Ciências da Saúde e para constar do processo de conclusão do curso e colação de grau, a comissão examinadora lavrou a presente ata que segue assinada por todos. Então, a gente vai assinar aqui pelo Gov e mandar para a pós-graduação, tá, Dani? Meus parabéns aí. Tá certo, professor. Obrigada, viu? Eu entrei aqui pelo, pelo Zoom do Rafa, porque eu caí mais uma vez, mas muito obrigada. Eu tô vendo aqui, Bruno também, acho que ele congelou Recording. também, Carol, enfim.
Mas apesar de todos e todos, assim, das dificuldades técnicas, acho que a gente conseguiu cumprir aqui o rito. Meus parabéns aí, Dani. Parabéns.